Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Amados irmãos, nós estamos passando por dificuldades, né? Nosso país, o mundo inteiro está passando por dificuldades. Queridos, eu não tenho ainda a nova lição, né? Nem o livro, porque nós estamos passando uma crise, né? Do coronavírus. E antes de nós começarmos aqui, quero fazer oração para o nosso país, para o mundo inteiro, amém? Senhor, meu Deus e Pai, estamos na Tua presença nessa tarde, Pai. Abençoa o nosso país, meu Deus, nos abençoa nessa tarde, Senhor, nos ajuda. Socorre nós, meu Pai, repreende, meu Deus, essa pandemia, meu Pai. Dai a vitória aos Teus servos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui sobre a Escola Bíblica Dominical da Lição Nova, né? Igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a lição 2, nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 3, nós vamos estudar, né, o texto áureo, fala o seguinte: Bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bom, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, né? E nós vemos que a igreja que Deus escolheu ali na cidade de Éfeso. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele escreveu o livro de Efésios para a igreja e o livro de Filipenses para a igreja, para Cristo. Então, nós sabemos que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E aqui, queridos, eu coloquei algumas coisas aqui, porque ainda não tenho ainda a nova revista, né? Porque é por causa dessa crise, mas algumas coisas que eu peguei na internet, eu vou passar para os irmãos, alguma coisa de interessante, ok? Aqui fala, literalmente, o grego transmite a ideia de falar bem ou elogiar. O apóstolo Paulo bendiz ao Pai, porque ele nos bendiz, o qual nos abençoou. Então, querido, nós estamos estudando o livro de Efésios, né? O livro que Deus predestinou para nós as bênçãos, né, celestiais. E aqui fala, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e a cabeça da igreja. Então, Cristo ele é a cabeça da igreja. Então, aqui fala que ele nos predestinou como filhos, né, para ser adotados como filhos. E aqui fala, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos agradava a si mesmo amado. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele escreveu as cartas quando ele estava preso em Roma, né? A carta do livro de Efésios, Filipenses e Filemon. Então, nós estamos estudando sobre a igreja eleita. Aqui fala, continuando falando, que isso ele fez para louvor e glória da sua graça. Tiago nos diz que toda boa dádiva é o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra da variação. Então, querido, nós estamos estudando, né, o livro do apóstolo Paulo, né, incentivando a igreja, né, e aqui ele escreveu sobre as bênçãos celestiais, né, que Deus predestinou para nós, né, para o seu povo. Aqui fala o versículo 5. Nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, sendo beneficiados da sua vontade, para a glória e para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos agradava a si mesmo amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, queridos, Deus nos predestinou, né, as riquezas espirituais. E aqui fala, ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, aqui nós estamos estudando sobre a carta do apóstolo Paulo. E aqui fala também que ele selou nós com o Espírito Santo, né, da promessa, né? Ele nos selou com a salvação, né? Então, continuando aqui, o Filho Jesus, o agente, é a condição das bênçãos. As bênçãos decorrentes da salvação são, vocês estão vendo aqui a diferença aqui, é porque ainda não adquiriu o material, né,
da escola bíblica dominical, porque nós estamos passando por essa fase dessa crise, mas brevemente nós teremos, né, o quadro e teremos também os materiais, né, para a escola bíblica dominical. Então, algumas coisas aqui, queridos, vamos falar, né, sobre esse assunto. Então, que fala, bendito ó Deus e Pai, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A expressão em Cristo aparece aproximadamente 30 vezes na epístola inteira, e as expressões relacionadas nele, no qual ocorre 11 vezes. Em dois vocábulos em Cristo aparece 164 vezes. Então, queridos, eu só tenho algumas coisas aqui que nós estamos falando sobre esse assunto. Bom, aqui também fala sobre o Espírito, o aplicador das bênçãos. Então, queridos, nós sabemos que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui fala, o Pai planejou a salvação, o Filho providenciou o Espírito Santo e aplicou. E é a terceira pessoa da Trindade que nos leva a nos apropriar dessas bênçãos. Então, o Espírito Santo da promessa, ele nos selou, né, com a salvação. Então, essas bênçãos espirituais para a igreja, para o povo de Deus, né? Então, nós estamos estudando o livro de Efésios, que é a igreja, né? E a carta aos Filipenses, que é a parte de Cristo, né? Como Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, continuando aqui, que nos leva a nos aproximar dessas bênçãos, sendo o selo a garantia que somos sua propriedade. Então, queridos, nós estamos estudando a carta de Efésios. Nós vemos que a carta de Efésios, queridos, são poucos capítulos, né? Praticamente são 6 capítulos, né? E mais para frente, a Filipenses já vai falar sobre Cristo, né? Que Cristo como o cabeça do corpo. Então, continuando aqui, vamos continuar falando sobre esse assunto aqui. Então, aqui fala, o penhor da nossa herança. Então, queridos, essa herança é para o povo de Deus. Então, Deus, ele nos elegeu, nos predestinou, né? Então, aqui fala, no livro de estudo, que ele nos predestinou, nos elegeu. Então, o apóstolo Paulo, ele, né, escreveu essa carta para a igreja, né? Então, queridos, essas bênçãos, né, é derramada para o povo de Deus. Então, aqui vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 17. Só um momento, queridos. Então, queridos, 1:17 fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em que não há mudança nem sombra da variação. Então, queridos, essa é a promessa para nós, né? Nós sabemos que nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja, né? Então, queridos, nós devemos, né, fazer conforme está escrito aqui, né? Toda boa dádiva e todo dom que vem do alto. Agora vamos falar o terceiro ponto. As bênçãos objetivas do Pai. Ele nos elegeu. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, então, nós estamos estudando o livro de Efésios 1, 3 e 4.
que fala: Bendito, ó Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele da fundação do mundo para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, a sua caridade, que fala que ele nos elegeu, ele nos predestinou e como filhos, como adoção. Então, aqui fala, a primeira coisa que Paulo destacou como bênção é que o Pai nos elegeu. A expressão grega que aparece é a palavra grega ekelogomai, que significa selecionar e escolher. Escolher para si mesmo. É bom dizer que essa escolha foi baseada na presidência divina, atributos que dá condições de atrever as coisas antes que aconteçam. Deus viu aqueles que, mediante a pregação evangélica, receberiam a Cristo como Salvador. E este nos elegeu, eleitos segundo a presidência de Deus. Então, queridos, Deus nos elegeu, né, como os filhos dele. Então, aqui nós vemos que a palavra doxologia significa louvor. Então, amados, é só isso que eu tenho para falar. Não dá para falar mais coisas, porque ainda não tem a nova revista, né? E algumas coisas que eu peguei na internet para os irmãos da segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Agradeço a todos.